Lucro de 1,2 bilhão de reais da BB Seguridade agora no quarto trimestre de 2021. Esse resultado foi o melhor resultado trimestral da BB Seguridade desde o seu IPO. Será que com esses números, com esse resultado da BB Seguridade, será que ela está barata? Será que vale a pena investir em BB Seguridade agora? Meu nome é Guilherme Lopes Investidor e no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre os resultados do quarto trimestre de 2021 da BB Seguridade. Então, se você já é acionista ou se você pretende comprar ou vender as ações da BB Seguridade, esse vídeo ele é para você. Acompanhe o vídeo até o final que você vai saber tudo dos resultados do quarto trimestre de 2021 da BB Seguridade. Eu quero começar esse vídeo com os principais números e destaques desse quarto trimestre. Depois de falar esses principais números e os destaques desse resultado, eu vou passar com mais detalhes aonde que aumentou o lucro, onde que diminuiu e vou te explicar tudo detalhadamente para que você entenda absolutamente tudo sobre esse resultado. Então, começando com os principais números e destaques do quarto trimestre de 2021 da BB Seguridade. Então vamos começar com o lucro líquido. Todo mundo quando vai ver um resultado, vai lá logo, desce tudo e olha lá o lucro líquido achando que isso é o mais importante. Mas muitas vezes o lucro líquido não quer dizer nada. Mas vamos lá ver o lucro líquido do quarto trimestre de 2021 da BB Seguridade foi de 1,2 bilhão de reais. Esse lucro representou uma alta de 33,8% com relação ao quarto trimestre de 2020 na empresa. E mesmo com esse resultado todo expressivo, de mais 33,8%, ainda teve um impacto negativo nesse resultado, que foi o aumento da CSLL, que é o Imposto de Contribuição Social, que aumentou em 5%. E esse aumento estava em vigor até 2021. Depois disso, volta ao normal e a gente não vai ter mais esse impacto negativo aí que a gente teve. E esse aumento desse imposto em 5% tirou 54,6 milhões de reais do lucro da BB Seguridade. Ou seja, se não tivesse esse impacto, o lucro ainda ia ser ainda maior. E esse resultado de 33,8 aí foi um aumento de 310 milhões de reais em relação ao quarto trimestre de 2020. A gente teve uma melhora na Brasilprev, melhora na Brasilseg e na BB Corretora, e a gente teve uma piora na Brasilcap. Eu vou explicar tudo isso para vocês em detalhes, tá bom? E com relação ao resultado financeiro da BB Seguridade, lembrando que ela tem o resultado operacional, que é aquele das vendas que ela faz, dos prêmios emitidos, da operação dela de fato, e a gente tem o resultado financeiro, que é aquele gerado pelo rendimento daqueles investimentos que a BB Seguridade tem, do float que ela investe, que é o dinheiro do segurado que está lá investido, esperando para que ele acione o sinistro, ela vai lá e paga. Mas enquanto ela não paga esse sinistro, esse dinheiro ele fica lá rendendo. Então tem o resultado operacional e o resultado financeiro. O resultado financeiro da BB Seguridade foi de 132,9 milhões de reais agora no quarto trimestre de 2021. No quarto trimestre de 2020, esse resultado ele foi negativo em 109,2 milhões de reais. E esse resultado bom no quarto trimestre de 2021, melhor, do que no quarto trimestre de 2020, foi impactado basicamente por dois motivos. Quais foram esses dois motivos? Primeiro, o aumento da taxa Selic. O aumento da taxa Selic faz com que aumente a rentabilidade desse dinheiro que a BB Seguridade tem. Esse dinheiro ele passa a render mais. E o segundo impacto negativo vem disso aqui que eu vou te mostrar agora. É o descasamento entre o IGPM e o IPCA. Por quê, Guilherme? Porque esse descasamento resultou no impacto positivo aí. Porque a maior parte dos ativos da BB Seguridade, eles são atrelados ao IPCA. E a maior parte dos passivos são atrelados ao IGPM. Então imagine que o IGPM ele sobe mais do que o IPCA. O que acontece? Isso é ruim para a BB Seguridade, porque os passivos eles vão ser corrigidos em uma maior intensidade que os ativos. E era isso que estava acontecendo lá no ano passado. O IGPM subiu muito e o IPCA ficou para trás. Só que agora houve uma inversão. Se você olhar aí nesse gráfico, a linha vermelha é o IGPM. Olha a queda que o IGPM apresentou aí. Saiu lá de 7,6, 8,3, 6,3 e agora no quarto trimestre de 2021 ficou em 1,5. Já o IPCA, ele estava baixo, se mantém baixo, mas ele ficou mais alto do que o IGPM. Você vê que antes o IGPM estava bem mais acima do que o IPCA e agora inverteu isso aí. E agora com essa inversão, os ativos da BB Seguridade são corrigidos pelo IPCA, que está mais alto do que o IGPM, onde
os passivos são corrigidos ali. Então, para a BB Seguridade, o IPCA mais alto que o IGPM foi muito melhor, gerando um impacto positivo no seu resultado financeiro. Então, basicamente por esses dois fatores, aumento da Selic e o descasamento do IGPM e o IPCA. Bom, aí você fala, Guilherme, como é que foi no ano? Você me falou até agora, quarto trimestre 2021 comparado com quarto trimestre 2020. Vamos pegar o ano de 2020 inteiro e 2021 inteiro. 2021, o resultado financeiro foi 30,5% inferior quando a gente compara com 2020. E, Guilherme, por que 2021 o resultado financeiro foi pior que 2020? Então vamos lá. Teve basicamente dois fatores que afetaram negativamente e um fator afetou positivamente. A soma deu essa diferença aí, impactando negativamente o resultado de 2021, o resultado financeiro. O primeiro fator foi a realização de perda na venda de títulos pré-fixados da BB Seguridade. E o que é isso? Perda na venda de títulos pré-fixados. A gente tem que lembrar que a BB Seguridade ela tem uma carteira, ela tem um portfólio ali de investimentos, tanto para parte de previdência quanto para a parte do float que ela deixa investido ali. E uma parte que ela tem investido são em títulos pré-fixados. O que é título pré-fixado? O Tesouro Pré-fixado é um desses títulos, como o próprio nome já diz, um título pré-fixado. E esses títulos pré-fixados, eles sofrem uma queda no seu valor, eles sofrem uma desvalorização quando a nossa taxa Selic ela começa a subir. Então, se a taxa Selic começa a subir, os nossos títulos pré-fixados eles perdem valor e você perde dinheiro com eles. Quando a taxa Selic começa a cair, eles se valorizam e a gente ganha dinheiro com isso. Isso se chama marcação a mercado. Taxa Selic subindo, nosso título ele se desvaloriza e você perde dinheiro. Taxa Selic caindo, nosso título se valoriza e a gente ganha dinheiro. Como a taxa Selic agora, em 2021, subiu bastante, os títulos pré-fixados se desvalorizaram. Então ela perdeu dinheiro porque ela vendeu de forma antecipada. E por que ela vendeu de forma antecipada perdendo dinheiro? Porque ela mudou a estratégia agora visando reduzir sua exposição de risco no seu portfólio ali. Então ela vendeu os títulos pré-fixados, investiu mais em pós-fixados e assumiu essa perda financeira aí nessa venda desses pré-fixados. Por quê? Porque ela reduziu o risco do seu portfólio. Além disso, além dessa perda que ela efetivamente teve na venda desses títulos, ela também teve uma variação negativa dos títulos pré-fixados e vinculados à inflação, com essa marcação a mercado. Ela não vendeu, mas os títulos se desvalorizaram. Então ela lança lá no seu resultado financeiro essa perda, mesmo ela não tendo vendido esses títulos aí. Em contrapartida, essa variação negativa que ela teve no resultado financeiro foi parcialmente compensada com esse aumento que ela teve lá no CSLL, que teve um aumento de 5%. Então ela teve um benefício tributário e reduziu um pouco esse prejuízo que ela teve aí. E além disso, ela também foi beneficiada no resultado financeiro com o aumento da Selic, como você pode ver nessa imagem aí agora. Lá no quarto trimestre de 2020, a média da Selic chegou a 1,9 e agora no quarto trimestre de 2021, a média da taxa Selic foi de 7,62. Você vê que a taxa Selic aumentou bastante e isso favoreceu a BB Seguridade para aumentar o seu resultado financeiro. Então teve esse ponto muito positivo, aqueles outros dois negativos e deu esse resultado aí de 30,5% inferior quando a gente compara com 2020. Então pronto, você já teve um panorama aí do resultado da BB Seguridade consolidado. Você já viu qual foi o lucro líquido, você viu o que impactou ali no aumento do lucro ou não, você já viu o resultado financeiro. E agora a gente vai ver aqui como é que foi o guidance, a projeção que a BB Seguridade deu para a gente, para os acionistas, com relação a 2021. Vamos ver o que ela projetou e o que de fato ela entregou, qual foi o realizado. O primeiro guidance que ela deu foi do resultado operacional. A estimativa dela era de ficar entre 1% e 6% de crescimento. E o realizado em 2021 foi de 5,3%, ou seja, ficou dentro desse intervalo aí, ou seja, o resultado ficou em linha com essa estimativa dela. A segunda projeção que ela deu foi de prêmios emitidos da Brasilseg. A estimativa era entre 10% e 15% e ficou em 16,2%, inclusive foi acima da estimativa. O motivo da empresa ter superado essa estimativa foi a superação da expectativa de desempenho dos seguros rurais
e vida. Então, ela vendeu mais seguros rurais e vendeu mais seguro de vida. E a outra projeção que ela deu foi de reservas de previdência PGBL e VGBL da Brasilprev. A estimativa era de ficar entre 0 e 2% e ficou em 0,9%, alinhado aí com a estimativa. O resultado veio em linha com a projeção. E ela já deu agora o guidance de 2022. Qual é a projeção que ela faz para 2022? A gente vai começar a ver nessa imagem aí agora, olha aí. O resultado operacional, a estimativa dela é que tem um crescimento entre 12% e 17%. Se você olhar, comparar com o do ano passado, é bem acima. Então ela projeta aí um crescimento entre 12% e 17%. Com relação aos prêmios emitidos da Brasilseg, a estimativa dela é entre 10% e 15%, e com relação às reservas de previdência é entre 9% e 13%. Então, se você olhar o guidance de 2022, a projeção dela para 2022 é muito superior ao de 2021. Então a empresa ela também está muito otimista aí com a projeção, com o crescimento da empresa para 2022. E agora a gente vai detalhar um pouco cada segmento dentro da BB Seguridade. Eu falei tudo para você aqui até agora, foi o consolidado, né? Todas as empresas ali dentro, todos os segmentos ali dentro. E agora eu vou falar um pouquinho de cada um, os pontos mais importantes aqui. Vamos começar pela Brasilseg, que é a parte de seguros da BB Seguridade. A gente teve um crescimento na Brasilseg de 32,2% com relação ao quarto trimestre de 2020. A gente teve um bom crescimento na Brasilseg no quarto trimestre de 2021 com relação ao quarto trimestre de 2020. E os destaques de seguro, de crescimento aí nesse segmento, foi do seguro rural. O seguro rural cresceu 32,2% com relação ao quarto trimestre de 2020. E basicamente esse crescimento aí veio pelo aumento dos custos de produção lá dos agricultores. Então os aumentos dos insumos agrícolas fizeram com que aumentasse a procura por esse tipo de seguro, fazendo com que a BB Seguridade vendesse mais seguro rural. Então aumentou bastante. E o outro seguro que aumentou foi o seguro de vida, de 11,11% com relação ao quarto trimestre de 2020. Então o aumento de venda nessas duas categorias de seguro aumentaram o crescimento aí da Brasilseg. E um outro fator que impulsionou o crescimento da Brasilseg também veio pela redução da sinistralidade em 1,9% com relação ao quarto trimestre de 2020. Essa redução, como eu vou te mostrar nessa imagem agora, veio impulsionado basicamente pela redução aí dos avisos de sinistros relacionados à Covid-19. E essa redução a BB Seguridade atribui ao elevado nível de imunização da população brasileira. Então veja lá, o pico foi no segundo trimestre de 2021 e agora a gente já chega ali no mesmo nível, mais ou menos o mesmo nível ali pré-pandemia. Diminuiu bastante e eles falaram na teleconferência também que eles não estão vendo nenhum sinal de alerta aí com essa nova variante aí, com a Ômicron. Estão dizendo que o índice de sinistralidade se mantém no mesmo patamar e não está subindo, não está aumentando. Então isso é um bom sinal aí, um bom resultado aí para a BB Seguridade. Então a redução de sinistros impactou também positivamente na Brasilseg. E quando a gente olha o ano inteiro, esse resultado que eu falei foi do quarto trimestre. E a gente olha ano contra ano, 2021 contra 2020, o lucro líquido na Brasilseg ele teve uma redução de 1,6% com relação a 2020 inteiro. E por que, Guilherme? Por que reduziu, por que caiu esse lucro aí de um ano contra o outro? Foi basicamente pela piora da sinistralidade. Teve um aumento de 8,5%, né, de 2021 com relação a 2020 e também do aumento da CSLL, como eu já comentei aí com vocês. Então isso impactou aí de forma negativa para essa redução do lucro líquido na Brasilseg. Pronto, aí você já entendeu tudo sobre a Brasilseg. Agora a gente vai passar para a Brasilprev, que é a parte de previdência da BB Seguridade. A parte de previdência da BB Seguridade teve um aumento de 350,7% com relação ao quarto trimestre de 2020. Foi um resultado muito bom. Veio basicamente impulsionado pelo resultado financeiro, que foi impactado lá pelo descasamento do IGPM com o IPCA, como eu já te expliquei anteriormente no início desse vídeo. E o resultado operacional ele também cresceu 13%. Foi impactado basicamente pela alta de 6,9% das receitas com taxa de gestão. Na média, a taxa de gestão dos seguros de previdência aumentou.
E eles falaram na teleconferência que essa taxa de gestão aumentou por conta de uma mudança no perfil de risco das carteiras de previdência lá do portfólio da BB Seguridade. Então, se aumenta o perfil de risco das carteiras, normalmente aumenta a taxa de gestão também. E essa taxa de gestão, esse aumento nessa taxa de gestão, impulsionou aí as receitas desse segmento de previdência aí da BB Seguridade. Então, beleza, até aí você já viu Brasil Seg e Brasil Prev. E agora é Brasil Cap, que é de títulos de capitalização, basicamente. Essa parte aí, esse segmento teve um prejuízo de 125,6 milhões de reais agora no quarto trimestre de 2021. E por que teve esse prejuízo grande aí na Brasil Cap? Eu vou te explicar agora. Ela tem uma exposição muito grande a títulos pré-fixados. E esse prejuízo é explicado basicamente, como eu te falei lá em cima, foi nesse segmento aí, pela realização de perda na venda de títulos pré-fixados. Como eu te falei lá no início, impactou a BB Seguridade inteira, né, o consolidado, e veio basicamente aí da Brasil Cap. Então, com esse grande prejuízo aí. E outro fator também que impactou aí no resultado da Brasil Cap foi a retração de 10,9% na arrecadação com títulos de capitalização com relação ao quarto trimestre de 2020. E esse impacto aí na arrecadação de títulos de capitalização é justificado pela queda nas vendas novas de títulos de capitalização. Isso pode ser um indício aí que a população está se educando financeiramente e deixando de comprar títulos de capitalização, né? Pode ser, pode não ser. Mas, de fato, teve um grande impacto aí, uma grande queda na arrecadação com títulos de capitalização. Mas, como eu vou te mostrar já já, isso não impacta o resultado consolidado de uma forma muito grande ali da Brasil Cap, da BB Seguridade, já que a Brasil Cap tem um impacto muito pequeno ali no resultado geral da BB Seguridade. E o outro segmento que você tem que saber também, tem que entender, é a BB Corretora. A BB Corretora, ela teve um aumento no seu lucro líquido de 7,3% agora no quarto trimestre de 2021, quando a gente compara com o quarto trimestre de 2020. E esse aumento no lucro líquido da BB Corretora foi impactado basicamente pelo aumento do resultado financeiro, de mais 429% com relação ao quarto trimestre de 2020, decorrente do aumento da taxa Selic e do aumento do saldo médio dos ativos rentáveis. Então ela tem mais dinheiro ali que está rendendo mais e a taxa Selic também está fazendo render mais. E agora você entendeu ali os principais segmentos da BB Seguridade. Mas qual a composição desses resultados? Qual impacta mais, qual impacta menos? Eu vou te mostrar nessa imagem aqui agora. A composição do resultado. A maior parte do resultado da BB Seguridade no quarto trimestre de 2021 veio lá da BB Corretora. Em segundo e terceiro lugar, quase empatado ali a Brasil Seg, Brasil Prev e ali muito pouco da Brasil Cap, Brasil Dental e outros ali. Esses três segmentos aí, BB Corretora, Brasil Seg e Brasil Prev, vem quase todo o resultado da BB Seguridade. Os outros, basicamente, inexpressivo no resultado consolidado da BB Seguridade. E aí a gente vai fazer uma observação aqui agora. Você já viu que se a gente observar o quarto trimestre de 2021, o lucro líquido consolidado, ele já bateu o recorde de lucro em um único trimestre desde o seu IPO, basicamente impactado pela redução de sinistralidade, pelo aumento da taxa Selic e pela normalização ali entre IGPM e IPCA. Então essa perspectiva da BB Seguridade para os próximos trimestres é muito positiva. Inclusive, eu comentei isso com os meus alunos na minha mentoria em grupo, que os resultados da BB Seguridade estavam muito ruins, mas por uma série de fatores que estavam impactando o resultado dela de uma forma muito pontual. Então ela foi muito impactada com o aumento da sinistralidade, com a redução da Selic, com o descasamento entre IGPM e IPCA, e isso gerou aquele turbilhão ali, aquela tempestade perfeita na empresa. Mas eu falei para eles exatamente isso, que o resultado ele estava piorando de uma forma temporária. Logo, logo, com a normalização dessa situação, os resultados iam voltar a crescer. E o mercado ele tinha batido demais nessas ações. Saiu de lá de R$30 para algo em torno de 20, chegou até a menos de 20, a R$19, e agora voltou entre 23 e R$24. Então, para uma empresa que normalmente tem baixa volatilidade, ela caiu demais e o mercado ele costuma muito perpetuar um resultado ruim de curto prazo, sem querer entender muito como é que está funcionando e quais as perspectivas aí do longo prazo. Então, eu falei para eles isso, que era exatamente uma tempestade perfeita, algo pontual e que esse resultado iria se normalizar e melhorar ao longo do tempo.
inclusive já no curto prazo. E aí tem um ponto extremamente importante que eu quero falar com vocês aqui agora, que é exatamente com relação às perspectivas de aumento nesse lucro, de crescimento da BB Seguridade aí já para os próximos trimestres. A BB Seguridade, ela tem, como eu já falei para vocês, um resultado operacional e um resultado financeiro. Eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui agora, que é exatamente essa relação entre os dois. O resultado operacional dela, que é essa linha azul escura, ela vem crescendo ano a ano de uma forma bem gradual. Se a gente pegar o crescimento ali de 2015 a 2021 do resultado operacional, ela teve um crescimento anual de 6%. E quando a gente olha para essa barrinha aí que está em verde claro, é o resultado financeiro da BB Seguridade. E você vai ver que o resultado financeiro está caindo ano após ano desde 2015. Por que que isso aconteceu? Por causa da redução da taxa Selic. A taxa Selic baixa é muito ruim para o resultado financeiro da empresa. E olha só, em 2021, ela teve um resultado financeiro de apenas 110 milhões de reais. Em 2015, com a taxa Selic alta, ela teve um resultado financeiro de 1,2 bilhão de reais, só de resultado financeiro. E o que que eu quero chegar? Onde é que eu quero chegar te mostrando isso aqui? Hoje, o patamar da Selic atual, agora em 2022, é próximo ao que a gente tinha lá em 2015. Ou seja, a BB Seguridade, ela tem todo o potencial de voltar a ter um resultado financeiro próximo ao que era lá em 2015, 1,2, 1,3 bilhão de reais. E isso somando-se ao resultado operacional que vem crescendo aí ano após ano, com uma taxa de crescimento de 6% ao ano, a gente pode ter um lucro líquido subindo muito aí nos próximos trimestres da BB Seguridade, já que esse aumento da taxa Selic ele impacta de forma imediata seus resultados. Então, já nos próximos trimestres, a gente vai ver aí um resultado financeiro da BB Seguridade muito interessante. Isso é uma das coisas principais aí que você tem que olhar na BB Seguridade. Isso é muito interessante e muito importante para você aí que pretende investir na BB Seguridade. Estou fazendo um apanhado geral aí, você pergunta, poxa, Guilherme, entendi tudo aí que você explicou, entendi que o resultado melhorou, com a taxa Selic alta é melhor, que o resultado financeiro deve crescer, mas qual a conclusão? BB Seguridade está barata, não está barata, vale a pena comprar, não vale? Qual a perspectiva para ela aí nos próximos trimestres? Bom, a minha perspectiva pessoal, a minha opinião pessoal, é que, lógico, a BB Seguridade ela vai continuar melhorando com a redução da sinistralidade, ou seja, ela vai ter uma melhora do resultado operacional já nos próximos trimestres também. Ela já demonstrou que está aumentando o seu número de vendas em alguns setores, em alguns segmentos ali, como o rural e o seguro de vida. Então, isso também demonstra uma melhora no seu resultado operacional também. E o aumento da taxa Selic vai mostrar uma melhora no resultado financeiro. Então, dois fatores impulsionando o resultado operacional, mais um fator impulsionando o resultado financeiro. Isso vai dar uma perspectiva muito boa para a BB Seguridade aí nos próximos trimestres e no próximo ano, provavelmente. Então, eu sou otimista com a empresa, eu gosto da empresa, mas é óbvio que você não pode esperar um alto upside, uma alta valorização da empresa multiplicando por várias e várias vezes. Não é isso. Esse não é o perfil da BB Seguridade. Então a BB Seguridade ela tem um perfil de ser uma boa pagadora de dividendos com resultados mais previsíveis e um crescimento gradual. Não espere uma valorização absurda da empresa. E eu considero também uma empresa que o mercado bateu demais na sua cotação ali porque visou só o curto prazo, visou só um ano ruim, que foi o ano de 2021. Já com essa projeção nova aí de 2022, com essa melhora dos resultados, talvez, isso é a minha opinião, talvez o mercado reprecifique essa empresa, já visualizando esses melhores resultados que podem vir. Então é essa aí a minha opinião sobre a empresa, é essa a visão que eu tenho sobre ela. E eu tenho uma pergunta para você aqui. Se você curtiu, se você gosta das minhas avaliações aqui, se você gosta da minha visão que eu tenho sobre as empresas, e eu queria perguntar para você se você tem interesse em participar da minha mentoria em grupo. Se você tem algum interesse e quer saber um pouco mais sobre isso, como é que ela funciona, para que serve, para quem é esse tipo de mentoria, eu vou deixar um link nos comentários desse vídeo aqui. Você vai clicar nesse link, você vai ser redirecionado para um WhatsApp e nesse WhatsApp você vai poder tirar todas as suas dúvidas com relação à minha mentoria. Eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar, tá bom? Então, se você tem interesse na mentoria, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e lá você vai tirar todas as suas dúvidas com relação a isso, tá bom?
Eu queria te pedir um grande favor. Se eu te ajudei de alguma forma com esse vídeo aqui, eu te peço para você dar um like e se inscrever no meu canal aqui abaixo. Isso me ajuda demais, ajuda o meu canal a crescer mais. E outra coisa que você pode fazer é, se eu te ajudei com esse vídeo, ele também pode ajudar outras pessoas, outros investidores. Então, compartilhe o link desse vídeo aqui nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Telegram, para ajudar outras pessoas a tomar suas decisões de investimento. Então, copie o link e joga nos outros grupos de investimentos que você participa, tá bom? Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até o próximo.